Olá, voltamos para mais um bloco do nosso curso de processo do trabalho. Nós estamos estudando a organização da Justiça do Trabalho. Falamos da organização do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e agora nós já vamos falar diretamente sobre o TRT, ou os TRTs, porque são vários tribunais regionais do trabalho que nós temos aí por todo o Brasil. Vale destacar, inclusive, que antes da emenda constitucional 45 de 2004, a redação original do artigo 112 da nossa Constituição, ele falava para nós que todo Estado deveria ter um próprio TRT, deveriam ter um TRT para chamar de seu. Só que isso não aconteceu, tanto que hoje nós temos no Brasil 24 TRTs, sendo que nós temos 4 estados que não possuem o seu próprio TRT. Ele está vinculado aí a um TRT de outro estado, houve essa unificação. E também, por outro lado, há um estado, que é o estado de São Paulo, que é o único estado da federação que possui 2 TRTs, que é o TRT da 2ª região e o da 15ª região. Por que o TRT de São Paulo, ele possui aí dois TRTs? Porque é o estado com maior número de pessoas e, consequentemente, com maior número de processos. E aí, houve essa necessidade de uma divisão para que a Justiça do Trabalho pudesse dar conta e suprir todas as necessidades relacionadas à jurisdição trabalhista. A Justiça do Trabalho, ela teve início lá também em meados de 1946, na mesma ocasião que o TST foi integrado ao Poder Judiciário. Aconteceu a mesma coisa com os TRTs. Nós podemos falar que, com base no artigo 115 da nossa Constituição Federal, os TRTs, eles compõem-se de pelo menos 7 juízes, 27, olha eu tirando 27 do TST aí, ficando louco, recrutados, quando possível, nas respectivas regiões e nomeados pelo presidente da República, com mais de 30 e menos de 65 anos. Guilherme, por que você está falando isso pra gente, pessoal? Estou te falando isso justamente para você não esquecer que no caso do TST você tem que ser um pouquinho mais velho. A instância é maior, a responsabilidade é maior, a idade tem que ser maior. Então, para você ser ministro do TST, de 35 a 65. Para você ser desembargador, nos termos do artigo 115 da nossa Constituição, você tem que ter com mais de 30 anos e menos de 65 anos, sendo nomeado pelo presidente da República. E também nós podemos destacar que 1/5 dessas vagas, que é o famoso 5º constitucional, será direcionada para membros da advocacia com mais de 10 anos de atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho. Neste caso, então, nós temos essa divisão, tá bom? Fique atento a essas observações gerais. Ainda voltando nessa forma de organização, pessoal, quando os TRTs ele possui mais de 25 julgadores, poderá ser criado um órgão especial. Eu sei que minha letra não ajuda muito, tá, gente? Mas não tem problema não. O importante é entender aqui o conteúdo. E esse órgão especial, ele poderá ter, então, no mínimo 11 e no máximo 25 julgadores. Onde está previsto isso? Artigo 93, inciso 11 da nossa própria Constituição Federal. Tá ok? Faça aí essa observaçãozinha para vocês. Ainda no que diz respeito à organização da nossa Justiça do Trabalho, enquanto 1/5 das vagas será direcionada aos advogados ou membros do Ministério Público, nós podemos destacar também que o restante das vagas, eles serão direcionados àqueles que exercem carreira,
serão para os juízes do trabalho promovidos por critérios envolvendo antiguidade e merecimento. Na realidade, esse critério de antiguidade aqui, ele é bem polêmico, né? Porque nem sempre o mais antigo é o que merece. Mas acontece, a gente também não está aqui para contestar isso, ok? E ainda, pessoal, o próprio artigo 115, parágrafo 1º, ele fala para nós de algo que existe na Justiça do Trabalho, que é a famosa justiça itinerante. Essa justiça itinerante, ela também é uma herança da Emenda Constitucional 45 de 2004. E ele fala, né, que é uma tentativa de facilitar o acesso das pessoas onde não há vara do trabalho instaladas. E aí, ela vai servir justamente, pessoal, para que aconteça aí atendimentos e audiências. Pessoal, ainda no que diz respeito à Justiça do Trabalho, o artigo 115, parágrafo 2º, ele fala de uma outra criação que nós temos para funcionar na estrutura dos TRTs. O que são elas? Nós podemos falar que são as câmaras regionais. Essas câmaras regionais, pessoal, elas trabalharão junto aos TRTs para que eles atendam de maneira descentralizadas. O objetivo aqui que nós temos é justamente de facilitar o acesso e o acompanhamento letra triste da tramitação processual. Aí, no caso, pessoal, em todas as suas fases do processo, evidentemente. Pessoal, para a gente fazer aquele checklist geral sobre a estrutura dos nossos TRTs, nós temos que considerar que os TRTs, eles serão compostos de pelo menos 7 juízes. É o número mínimo para que exista num TRT. Mais de 30 anos, menos de 65 anos. Diferente que no TST tem que ter mais de 35 e menos de 65 anos. Eles também serão nomeados pelo presidente da República. Só que nos TRTs não há a necessidade de sabatina no Senado Federal, como acontece no TST. 1/5 dessas vagas é destinada ao famoso quinto constitucional, que serão preenchidas por membros do Ministério Público do Trabalho e da Advocacia. E o restante das vagas serão direcionadas por antiguidade e merecimento. Outro ponto importante que nós podemos falar é que a competência originária dos TRTs é uma competência recursal. O que significa isso, pessoal? Significa que no âmbito dos recursos, eles terão essa capacidade de apreciar. E se nós falarmos que os TRTs têm uma competência originária, é que significa que em determinadas ações, ele poderá julgar de maneira inicial, pulando aí uma etapa, pulando a vara do trabalho. Ou seja, você vai poder ajuizar determinadas ações diretamente dentro dos TRTs. Quais são essas ações que nós direcionamos dentro dos próprios TRTs? Nós temos ações rescisórias, nós temos aí os dissídios coletivos, nós temos mandado de segurança, nós temos habeas corpus. Todas essas ações que eu estou aqui mencionando para vocês são de competência originária dos TRTs. E o restante da sua competência é a competência recursal. O que seria isso? Todos os recursos decorrentes lá da primeira instância, da vara do trabalho por meio de recurso ordinário, na maioria das vezes, salvo alguma exceção que nós vamos falar ao longo do curso. Neste caso, o próprio TRT que irá julgar. O famoso RIO, destaco aqui para vocês. Tá bom? Ademais, nós consideramos que nós possuímos 24 regiões, só que eu disse para vocês que nós temos 4 regiões no Brasil, 4 estados no Brasil, perdão, que não possuem os seus próprios TRTs. Eles dependem de outro estado, eles se juntam a outro estado para que possua um TRT para chamar de seu. Quais são esses 4 estados? Os 4 estados são
os estados que nós falamos da rata. Por que são os estados da rata? Porque são os estados de Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. No caso desses estados, Roraima, Amapá, Tocantins e Acre, eles nunca possuíram TRT. Então, para sua prova, você vai lembrar que a rata não tem TRT. Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. Esses 4 estados não possuem TRT. E, por sua vez, ao mesmo tempo que uns não possuem nada, né? Tem um estado que vai possuir vários TRTs, tá bom? Qual é esse estado que possui vários TRTs? É o estado de São Paulo. Não é que possui vários, possui 2, que é o TRT da 15ª região e da 2ª. Segunda região é como se fosse a capital de São Paulo e a região metropolitana e um pedaço da Baixada Santista. E a 15ª região a sede dele é em Campinas e todas as demais cidades do interior de São Paulo. Tá ok? Geograficamente, nós podemos falar que o TRT de São Paulo, o TRT2, ele é o menor TRT que nós possuímos. Por outro lado, embora ele seja o menor, ele é o que tem o maior número de processos. Olha que coisa interessante isso para destacar para vocês, tá bom? Pessoal, uma outra regra que nós temos que levar em consideração, prevista no artigo 96 da nossa Constituição Federal, é sobre o regimento interno de cada um desses TRTs existentes. Cada um desses TRTs, eles possuirão as suas próprias regras no que dispõe ao regimento interno. Então, o artigo 96 da nossa Constituição, inciso 1º, a linha A, ele fala para nós que cada TRT terá competência justamente para elaborar a sua própria norma interna, ou seja, o seu próprio regimento interno. Tá ok? Diante deste contexto, vamos responder uma questãozinha aqui para verificar qual seria a resposta correta relacionada aos nossos TRTs? Então, vamos na tela. A Constituição Federal expressamente prevê regras que organizam a estrutura da Justiça do Trabalho e tratam da sua competência conforme tal regramento. Os juízes dos TRTs, oriundos da magistratura de carreira, que comporão o TST, serão indicados pelos próprios regionais, alternativamente escolhidos pelo Congresso Nacional. Que viagem, né? Quem escolhe é a antiguidade e merecimento, serão escolhidos dentro dos TRTs e passarão apenas aí, eles não passarão por sabatina no Senado, diferente do que acontece no TST. E nem é Congresso, é só Senado lá no TST também. Os TRTs instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiência e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais das respectivas jurisdições, servindo-lhe de equipamentos públicos e comunitários. Nem preciso falar para você que a resposta B ela está correta. Depois aí no material, você dá uma olhada nas demais questões aí, só para a gente dar um andamento no nosso curso. Tá gostando? Tá dando para entender? Então, vamos falar um pouquinho mais, vamos estudar um pouquinho mais sobre a figura tão peculiar do juiz do trabalho? Evidentemente, quando nós falarmos de juiz do trabalho, o juiz do trabalho é aquele que vai exercer a jurisdição na vara do trabalho. Então, nós podemos dizer que são órgãos do primeiro grau da nossa jurisdição. A vara do trabalho ela é primeiro grau de jurisdição e cabe à lei determinar a sua competência territorial. A lei vai determinar até onde aquela vara do trabalho e aquele juiz do trabalho irá exercer. E a competência da vara do trabalho, pessoal, ela tem uma situação peculiar. Qual que é a situação peculiar dela? Que ela poderá se ampliar aos municípios vizinhos, onde não há vara do trabalho, num raio de aproximadamente 100 quilômetros. Então, o que significa isso, pessoal? Vamos imaginar que eu tenho uma cidade aqui, a cidade A. Toda cidade que está nesse raio de 100 quilômetros, todas elas, caso não possuírem
vara do trabalho, elas poderão ser vinculadas a essa daqui. Então, isso é permitido sim, tá bom? Isso é permitido tranquilamente. Olha só, nós temos aí algumas regras a observarem. Opa, deixa eu voltar aqui a tela. Deixa eu voltar aqui para mim, peraí. No que diz respeito à criação de uma vara do trabalho. Tome nota no seu material quais são essas regras que eu vou colocar para vocês. A lei, não precisa decorar o número da lei, mas eu coloco ela para vocês, só para você saber a fonte. 6.947 de 81, ela fala que a sua criação, ou seja, a criação de uma vara, ela fica submetida ao quê? Ao número de empregados. Sob jurisdição ou quantidade de processos trabalhistas. E cada TRT terá competência na sua região, mediante ato próprio, pessoal. E o juiz do trabalho é quem irá exercer a jurisdição na vara do trabalho. Onde está isso, pessoal? Artigo 116 da nossa Constituição Federal, tá bom? Olha só, no caso do juiz, ele pode ser, então, um juiz do trabalho titular ou substituto, que eu já vou falar para vocês quais são as regras que nós temos aqui, tá ok? Fique ligado nessas observações. Olha só, nós podemos considerar, pessoal, que então a lei vai determinar a criação de varas da Justiça do Trabalho. Então, nós temos aí também a capacidade de uma vara abranger várias cidades. Isso é um fenômeno muito importante, muito relevante que nós temos. E outra coisa, essa própria lei, nos termos do artigo 113 da nossa Constituição Federal, ele fala que a lei vai dispor sobre constituição, investidura e competência, garantindo as condições de exercício nas varas do trabalho, tá ok? Isso é mais uma outra hipótese que nós podemos destacar e que nós podemos frisar. Olha eu aqui falando erradas palavras, tá bom? Gente, continuando nessa pegada, o artigo 650 da CLT, aqui não é Constituição não, é CLT, cuidado. Ele fala que a jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. E aí, estabelece, naquela mesma lei que eu já mencionei para vocês, que pelo menos tem que ter um número aí de 1.500 reclamações trabalhistas por ano para justificar a existência de uma vara. Mas deixa eu adiantar aqui para vocês. Olha isso que interessante na sua tela que eu vou colocar. Nas comarcas onde não existir varas do trabalho, ou seja, que não tiver nem juiz do trabalho, a competência trabalhista será atribuída a juízes de direito, pessoal. Então, o que significa isso? A decisão de um juiz de direito poderá julgar a matéria trabalhista e aí essa matéria trabalhista poderá ser impugnada lá no próprio TRT. O próprio TRT que vai resolver essa situação e vai ser por meio de um recurso ordinário e não um recurso de apelação, tá ok? Isso é muito importante, tá ok? E a competência desse juiz que nós estamos aqui destacando de direito para julgar matéria trabalhista, ela vai cessar a partir do momento em que nós tivermos a criação de uma vara do trabalho, tá bom? Súmula 10 do STJ determina isso para nós. Súmula 10 do STJ, depois você vai fazer essa
observaçãozinha aí que é tão relevante e tão importante. Ok? Bom, então nós já falamos como que é a organização dessa vara do trabalho, onde o juiz do trabalho exerce a jurisdição. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho da figura desse juiz do trabalho, dessa pessoa que exerce essa referida jurisdição. Ele tem alguns fenômenos particulares e peculiares. E o primeiro deles que eu quero dizer para vocês é sobre o ingresso na carreira. Ou seja, como que você faz para virar juiz do trabalho? E, evidentemente, o juiz do trabalho, que pode ser titular ou substituto, ele sempre vai ingressar na carreira nos concursos de juiz do trabalho substituto. O concurso de juiz, gente, nunca é um concurso de juiz do trabalho titular. Não, é juiz do trabalho substituto. E, evidentemente, todos os critérios de admissão são os mesmos do artigo 93 da Constituição e da Resolução 75 do CNJ de 2009. Essa resolução, ela trata, pessoal, das regras de ingresso na magistratura de uma maneira geral. Ele fala das regras desse concurso, o que pode, o que não pode. E aí ele fala, evidentemente, que esse concurso vai ter participação da OAB, vai ter 4 fases eliminatórias. Qual é? A fase preambular, a fase dissertativa, a fase prática de sentença, né? Prática de sentença e a prova oral. E aí, pessoal, todas essas fases são fases meramente classificatórias e esse candidato deve ser bacharel em direito, ele deve ter pelo menos 3 anos de experiência jurídica, conforme também previsão lá do nosso artigo 93 da Constituição Federal. Aí, pessoal, nós podemos destacar que após esse determinado período, depois que ele passar nesse concurso, ele vai ter que exercer um período de atividade para adquirir a vitalicidade, que é um outro fenômeno aí bastante importante. A vitalicidade, pessoal, é isso daqui, ó. Após 2 anos no exercício da função de juiz do trabalho, em primeiro grau, ele não poderá mais perder o cargo, salvo por sentença judicial, transitado e julgado. E também, pessoal, nós podemos falar aqui de um outro princípio que decorre desse, que é a inamovibilidade. Ele não pode ser removido forçosamente da comarca onde ele esteja, pessoal, exercendo as suas atividades. Porque se isso acontecer, vai estar ferindo aí as prerrogativas do próprio juiz, tá bom? Do próprio juiz do trabalho. Então atente-se a isso aí para você não errar essa questão caso apareça na sua prova. Dessa forma, nós compreendemos então o conceito de TST, TRTs e juízes do trabalho que exercem a jurisdição na vara do trabalho. Dessa forma, responda essa questãozinha aí na tela. São órgãos da Justiça do Trabalho. São órgãos da Justiça do Trabalho. O quê? Procuradorias da Justiça do Trabalho, juízes do trabalho e tribunais federais do trabalho? Para aqui, né? Juízes do trabalho, TRT e STJ? Não. Delegacias regionais do trabalho? Não. Juízes do trabalho, TRTs e o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho? Não. E cuidado, hein, gente? Que muitas vezes as pessoas acham que o Ministério Público do Trabalho compõe os órgãos da Justiça do Trabalho. Não, porque compõe os órgãos da Justiça do Trabalho só os juízes do trabalho, os TRTs e o TST. Então, cuidado com isso para você não errar na sua prova do seu concurso. Moleza, né? Moleza. Tenho certeza que você aí conseguiu entender bem. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, vai ser um prazer imenso poder responder. E não esqueça de fazer aquele registro fotográfico aí assistindo e me marca lá no Instagram, @profguilherme. Na próxima aula nós falaremos um pouco mais sobre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Até mais!